Vamos ler um texto. Eu quero ler esse texto que está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, vamos começar no primeiro versículo. Nós vamos encontrar neste texto dois personagens. O primeiro, Abraão, e o segundo, Ló. Diz o texto: subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Atente para isso. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Olha só. E também Ló, que ia com Abrão. Percebe? Você pode conviver com uma pessoa, caminhar com ela, e mesmo assim não se abrir para a unção que está sobre aquela pessoa. Deus fez uma chamada específica a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas, olha só, serão benditas todas as famílias da terra. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Era sobrinho. O que estava sobre Abraão? A chamada. Deus chamou Abraão. Aqui nesse contexto, Abrão, depois Deus vai mudar o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de nações. A Bíblia diz que Ló veio com ele. Foi uma decisão de Ló sair com Abraão. Mas Deus havia dito que Abrão deixasse a sua parentela. Mas Ló, a princípio, ousou se apegar a Abrão e foi com ele. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E Abrão chamou Ló e disse: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte: escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. A Bíblia diz que Ló, ele levantou os seus olhos e viu que as campinas do Jordão. Escute o que eu vou dizer para você. Não diz respeito ao lugar, diz respeito a pessoas. Legado não diz respeito a lugar, diz respeito a pessoas. O que sobrou para Abraão? A terra de Canaã, que era desprezível aos olhos de Ló. Era desprezível. A terra mais aprazível, o melhor lugar para se prosperar, ganhar dinheiro, eram as campinas do Jordão. Mal sabia Ló que a bênção de Deus não estava no lugar. A bênção de Deus estava sobre uma pessoa. E esta pessoa era quem? Era Abrão. Deus chamou Abrão. Diz: olha, aqueles que estiverem com você e te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Através de você e da tua casa, da tua família, eu vou abençoar as famílias da terra. Então legado é aquilo que você deixa impresso em alguém, transfere. Legado não são bens materiais, são bens imateriais. É interessante porque quando você olha para a história de Ló, o final foi uma tragédia. A Bíblia diz que ele foi habitar ali junto às cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Jó e a sua família foram
A Bíblia diz que a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal, porque olhou para trás. E no final ele teve um relacionamento incestuoso com as filhas. Olha o legado que Ló deixa. Um legado de tragédias. Mas quando nós olhamos para Abraão, o legado de Abraão foi tão extraordinário, e Deus disse: olha, a tua descendência será poderosa na terra. Hoje nós estamos aqui e a Bíblia se refere a Abraão, e quando nós nos referimos a Abraão, falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas. Ele deixou algo físico, que é a nação de Israel, e deixou algo espiritual, que somos nós. Ele é o nosso pai da fé. Olha que extraordinário o legado que ele deixa. Quando nós olhamos para Esaú, a Bíblia diz que ele se tornou profano, e ele abriu mão do direito à primogenitura, quando ele negocia a primogenitura por um prato de lentilha. Sabe o que ele disse? O que me vale, o que me adianta essa primogenitura? Ele abre mão das coisas espirituais. Algumas pessoas sem entendimento, elas abrem mão do espiritual para se apropriar daquilo que é material. Elas não estão com você por causa do espiritual, elas estão com você porque elas querem algo material. Esaú, ele queria algo que fosse palpável, mas a Bíblia estava se referindo a algo que dizia respeito a futuro, coisas espirituais. Ele abriu mão. Deus, ele quer nesta manhã iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber a marca do legado que está sendo derramado deste altar já por 29 anos. E você pode ser alcançado e tomar posse deste legado. Nós temos sobre nós a palavra da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Isso é uma verdade que Deus tem liberado sobre este lugar. Deus tem derramado sobre este lugar. Não estou falando, quando eu falo de lugar, não é o lugar, são pessoas. E eu acredito que Deus me separou neste tempo, juntamente com a minha casa, para que possamos abençoar a sua casa, a sua família, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. E você vai poder receber tudo isso. Você pode dizer amém? Agora, eu quero despertar você. Legado é para aquele que serve. Nós estamos falando de amar e de servir. Legado é para aquele que serve. Legado é para aquele que serve. Observe comigo Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. A unção está sobre alguém que foi estabelecido por Deus. Você pode desfrutar desta unção e prosperar nela. Nós aprendemos que a unção que nós respeitamos, que nós honramos, nela nós prosperamos. A unção que você honra, nela você prospera. Onde não tem honra, não tem favor. Entenda isso. A unção que você honrar, é nela que você vai prosperar. Kenneth Hagin, ele foi um instrumento levantado por Deus para abençoar milhares e milhares de pastores em todo o mundo. Eu fiz parte desta geração em que milhares de pessoas tiveram a oportunidade de receber da sua essência e do seu legado, mas nem todos receberam. Eu me lembro que os livros dele que foram editados no Brasil, eu li todos ou quase todos, não uma vez, muitas vezes. E eu me lembro que no meu coração veio o desejo de estar lá na sua igreja para conhecer o seu ministério. Isso em 1996.
as coisas não eram tão fáceis, mas eu me dispus pela primeira vez a sair do Brasil para ir aos Estados Unidos, e estando ali em Oklahoma, para poder estar contemplando o ministério, e a minha memória aquecida pelos seus livros, e eu recebendo aquela essência. Eu fui marcado pelos livros do pastor David Young-Shu, e aquilo queimava no meu coração, e eu dizia: um dia eu quero estar com este homem. Eu tenho em mim a essência desses ministérios, a escola da fé. Faço parte dessa escola. David Shaw escrevendo no livro Quarta Dimensão, que até hoje muita gente lê e não entende nada, não compreende o que ele escreveu. Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, e todas as vezes ele fala a respeito da quarta dimensão, o poder da imaginação. Eu lendo seus livros, eu vislumbrava aquela montanha de oração, os lugares onde eles oravam, e eu via com os meus olhos espirituais me abrindo para receber aquilo que estava escrito. Eu era transportado. Quando ele dizia assim: eu estou grávido de uma bicicleta, eu estou grávido de uma escrivania, eu estou grávido de uma cadeira giratória. Para muita gente, algo sem sentido. Eu sabia que ele não tinha uma herança para deixar para mim, mas ele tinha um legado, e eu pude receber. Há algo espiritual neste lugar que está sendo derramado sobre todos vocês, mas quem recebe é você. Legado é para aquele que serve. Observe esse texto, Êxodo capítulo 24, eu quero que projete aqui para mim, está ali já, versículo 13, depois nós vamos ler o 14. Olha o que diz esse texto: levantou-se Moisés com quem? Com Josué. Quem era Josué? Olha lá. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus. Moisés estava subindo para o monte. E quem foi com ele? Josué. Por que Josué foi com Moisés? Porque ele era o servidor de Moisés. Escute o que eu vou dizer para você. Aqueles que servem vão a lugares que pessoas que não estão dispostas a servir jamais irão. Aqueles que servem vão a lugares que aqueles que não servem jamais irão. Para onde Moisés estava indo? Para o monte. Lá no monte, o monte foi o lugar onde Deus se revelou, onde Deus se manifestou. Agora observe o versículo de número 14. Disse aos anciãos, olha só, não eram pessoas quaisquer. Moisés disse aos anciãos: esperai-nos aqui, vocês vão permanecer aqui, até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Ur, olha só, Arão, o sacerdote, e Ur ficam convosco. Nem o sacerdote vai subir, mas quem vai subir? O servidor. Está entendendo? Preste atenção. Legado é para quem serve. Nós vivemos diante de uma geração que quer ser servida. Muitos filhos dentro das suas próprias casas, já grandes, eles se assentam à mesa
e ali se servem à mesa, eles não são capazes de tirar o prato da mesa. Alguns outros comem nos quartos e deixam os quartos entupidos de pratos e talheres e outras coisas mais. Não foram despertados para o serviço. Podem até ter herança, mas quem não serve não tem legado. O Espírito de Deus, Ele está ministrando aos nossos corações nesses últimos dias intensamente. Quem tem olhos para ver já está vendo, quem tem ouvidos para ouvir já está ouvindo, e quem tem coração de servo já está começando a servir. Num contexto de família, todos servem, sim ou não? Pelo menos tem que servir. Eu tenho conversado com alguns homens que eles gostam de cozinhar. E você, apóstolo? Eu sei fazer. Se você quiser aprender a fritar ovo, é comigo. Eu sei fazer um arroz carreteiro, né, pastor Joaquim? Que poucos sabem fazer como eu faço. Então, de vez em quando eu faço. Eu me lembro quando criança, na minha casa, adolescente, eu fui ensinado que a primeira coisa que se fazia quando se levantava era arrumar a cama. Tem gente querendo ir para a NASA, se não consegue nem arrumar a própria cama. Quer ir para a NASA. Nem a cama o sujeito consegue, ou a sujeita, né, consegue arrumar. Legado é para quem serve. Aquele que serve tem acesso a lugares que quem não serve jamais vai ter. Jamais vai ter. Josué, ele era servidor de Moisés. É que a gente não consegue dimensionar o que é ser um servidor. É aquele que faz tudo. Tem um termo que se usa, é o cordão do general. Já ouviu falar? O cordão do general. Eu estava conversando com o pastor Gustavo, ele estava me explicando que todo general ele tem alguém à disposição. É aquele que faz tudo, literalmente faz tudo. Se na casa do general tem um ar-condicionado com problema, ele toma conta. Se tem uma lâmpada queimada, ele toma conta. Ele resolve. E alguém pode pensar assim, mas não faz sentido isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não faz sentido nesse contexto em que nós vivemos de mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que faz todo sentido. Faz todo sentido. Legado não é para aqueles que apenas servem em tempos de festa. No momento de festa aparece muita gente para servir, já percebeu? Eventos especiais. E é importante, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Alguém podia pensar assim, poxa vida, podia juntar os cultos, porque ministrar para pessoas é um grupo tão pequeno. Mas a mesma disposição que eu tenho para ministrar para vocês aqui, eu tenho para ministrar quando a igreja está cheia. É a mesma disposição. Então, legado não é para pessoas que servem apenas em tempo de festa, em tempo de celebração. Serve a tempo e a fora de tempo. Ele serve e continua servindo quando as coisas são pequenas. Valorize os pequenos começos. Precisamos aprender a valorizar os pequenos começos. E aí você pergunta assim, Paulo, mas tem tanta gente servindo, onde eu vou servir? Será que existe mais lugar? Sabe o que Jesus disse? Rogai ao Senhor da seara que levante ceifeiros, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Será que existe lugar para você servir? Sim ou não? Existe um lugar no reino de Deus que foi separado exclusivamente para que você possa servir. Deus deu a cada um de nós dons e talentos. Dons e talentos. Há uma capacitação da parte de Deus no corpo que é o seu lugar. Que é o seu lugar.
Eu me lembro desde a minha adolescência e juventude servindo na casa de Deus. Quando eu era adolescente, tudo que eu queria era tocar, ministrar na igreja. Então eu comprei o violão, minha mãe comprou, me ajudou, e comprei o meu violão, fui para uma escola, aprender a tocar, e eu tocava na igreja. Naqueles dias, a igreja não tinha condições de comprar um instrumento. E cada um tinha que se esforçar para ter o seu instrumento. A igreja não fornecia nem corda, se quebrava uma corda, você tinha que comprar a corda. Eu me lembro que eu morava aqui na Avenida das Bandeiras, a igreja que eu congregava era lá no Alves Pereira. Tem alguém do Alves Pereira aqui? Ninguém. Você sabe onde fica o Alves Pereira? Alguém sabe? Olha lá, tem 2 pessoas, 3, 4, 5, algumas pessoas. Para lá do bairro Universitário. Era quase no meio da mata. A igreja terminava e começava a mata. E a gente muitas vezes ia orar naquela mata. Eu saía a pé da Avenida das Bandeiras até Costa Silva, perto daquele atacadão. E ali pegávamos um ônibus para irmos para a igreja. Nós íamos para a igreja de manhã e à noite. E andávamos alguns quilômetros a pé. E algo foi sendo construído dentro de mim. E hoje, quando nós vemos os feitos do Senhor, muitas pessoas não compreendem e não entendem. Mas a minha disposição para servir não foi por um tempo, por um mês ou por um ano, foi para a vida. Eu me coloquei à disposição para servir por toda a minha vida. Eu me lembro que eu fui separado para ser o obreiro na casa de Deus. Eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu era empresário. Eu era o primeiro a chegar, eu tinha as chaves da igreja, eu abria a igreja, e quando terminava o culto, o pastor Hélio ficava atendendo as pessoas. Muitas vezes eu saía da igreja 10h30, 11 horas da noite. O que ele não tinha pressa era para conversar com as pessoas. Não tinha pressa de ir embora. E eu permanecia lá, esperando ele terminar o atendimento para ir para a minha casa. Algo foi sendo construído dentro de mim. Algo foi sendo construído dentro de mim. A recomendação que está em Filipenses, eu quero que você veja esse texto, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tende em vós, olha só, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do quê? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até a morte de cruz. Nós temos pessoas que trabalham na igreja para que este lugar seja mantido. Temos uma equipe grande de pessoas que mantêm os nossos campos. Eles trabalham, são remunerados para isso. Mas cabe a mim e a você, por exemplo, se você ver alguma coisa no chão, um papel, alguma coisa, imagina. Alguém pode dizer assim: isso não diz respeito a mim. Tem pessoas que recebem para isso. É essa disposição que tem que ser despertada dentro de nós. Assim como na sua casa, você tem o zelo e o cuidado. Você começa a ter o zelo e o cuidado pela casa de Deus. Nasci para amar, nasci para servir. Legado é para quem serve. Eu quero despertar em você a arte de seguir Jesus servindo. Existem alguns equívocos teológicos e algumas pessoas se firmam em uma graça que não é graça. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Antes eu trabalhei mais que todos vocês, mas eu reconheço que foi a graça de Deus. Então, a graça não anula o trabalho, a dedicação, a entrega, a disposição. Não apenas para ser um ouvinte, mas um praticante. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos.
Quando nós olhamos para os ministros, nós somos ministros, o ministro é aquele que serve. Quantos aqui gostam de cozinhar? Dá trabalho? Sim ou não? Leva horas, na verdade, muitas vezes você tem que sair para comprar o produto, escolher os melhores produtos. Você vai ter que preparar todas as coisas. Dá trabalho. Depois algumas pessoas vêm, se assentam à mesa e comem, rapidinho. Você acha que quanto tempo leva para se preparar uma mensagem? Quanto tempo de dedicação, de oração e de estudo? Os apóstolos, eles disseram: Senhor, nós vamos permanecer na palavra e na oração. Para muita gente, oração e palavra é insignificante. Mas a vida de um ministro depende da oração e da palavra. E para muita gente é nada. A unção que você honra, nela você prospera. A disposição para servir. Algo que sai do seu interior. O Espírito de Deus está falando conosco. E antes de falar com você, Ele fala primeiro comigo. O nosso exemplo maior de serviço é Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é o cooperador? O cooperador é aquele que coopera sem querer ser o primeiro. Algumas pessoas pensam: se eu não for o primeiro, eu não quero ser o segundo. Mas em todo lugar, numa casa, numa empresa, na igreja, sempre tem alguém que Deus estabelece. O homem é o cabeça. É bíblico. Numa empresa tem o presidente, depois vem os diretores. Na igreja é a mesma coisa. Legado é para quem serve. Diga comigo: legado é para quem serve. Segundo lugar, legado é para aquele que tem a disposição de caminhar ao lado. Quando nós olhamos para Elias era um profeta, ele era uma referência, um homem extraordinário. Existiam ali nos dias de Elias muitos que faziam parte da escola de profetas. Mas Elias, ele chamou Eliseu, chamou Eliseu para caminhar com ele. Vamos observar o que Elias fez. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 15. Segundo Reis 2,15. Aqui já é o resultado da disposição de Eliseu em caminhar com Elias. Preste atenção, Elias não deu moleza para Eliseu. Eu digo que não teve melzinho na chupeta. Ele não teve que agradar Eliseu: olha, caminha comigo, se você caminhar comigo, você vai ser recompensado. Não, ele dificultou. Eles partiram de Gilgal, depois foram para Betel, depois foram para Jericó, depois foram para o Jordão. Em todos os lugares que Elias foi, disse para Eliseu: fica aí, não vem não. A Bíblia diz que quando Eliseu foi chamado para estar com Elias, a Bíblia diz que Eliseu, ele matou os animais e ele queimou os arados. Falou: não tem volta. A Bíblia diz que Eliseu era servidor, ele servia a Elias. Tem um texto que diz que ele deitava água nas mãos de Elias. Aonde Elias estava, ele estava. Quando eles estavam em Gilgal, Elias disse assim: olha, fica em Gilgal, que eu vou para Betel. Ele falou: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Os filhos dos profetas começaram a zombar de Eliseu, escarnecer de Eliseu, por causa da disposição em caminhar com Elias.
Sabe o que Eliseu falava quando alguém vinha falar com ele a respeito dessa jornada, dessa caminhada à sua disposição? Falava: calem a boca, eu vou continuar caminhando com ele. Eliseu conseguiu identificar algo em Elias que os demais não conseguiram. É possível que os demais estavam olhando o anel que Elias usava, a roupa que ele vestia, o calçado que ele calçava, quem sabe a sua carruagem, mas Eliseu não estava interessado em nada disso. Eu estive com o bispo Dag Mills na Coreia do Sul, e ele estava ministrando, ele estava falando a respeito da primeira vez que ele foi à Coreia do Sul. Se você for à Coreia do Sul e ver a estrutura da igreja, você fica abismado. A quantidade de prédios é uma coisa absurda. Eu me lembro que nós fomos no lugar de oração e lá estava David Young Cho orando. Olha isso, se faz sentido para você. Os servidores dele vinham e colocavam um tapete vermelho que saía do lugar de oração até o carro. Alguns brasileiros falaram: que coisa absurda. E outros diziam: olha que coisa linda. Depende do prisma que você vê. Na Coreia existe toda uma forma de reverenciar alguém. Eu estava observando, e ele chegando à igreja, como com uma limusine, e o motorista com uma luvinha branca, os diáconos todos perfilados. E o motorista veio, abriu a porta, ele desceu, e eles ali, curvados. Mas que coisa absurda, para muita gente isso é um absurdo, insignificante. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Aquilo que não faz sentido para alguns, e para quem não faz sentido, não recebe nada. Muitos foram lá e viram, não receberam. Mas Dag Mills, ele disse assim: quando eu vim para a Coreia, eu não fiquei observando a estrutura e os prédios, a roupa do David Young Cho, o seu carro, nada disso. Eu queria captar a unção que estava neste lugar, sobre a vida deste homem. Gana é um país muito pobre. E ele descobriu que David Young Cho, ele gostava de jogar golfe. Ele falou: vou aprender a jogar golfe, e um dia eu vou jogar golfe com ele. Olha isso, um dia eu vou jogar golfe com ele. E chegou o dia que ele foi convidado para jogar golfe com David Young Cho. Muitos querem se assentar à mesa, mas nem todos se assentarão à mesa com o rei, porque não tem o coração aberto para receber e para servir. Legado é para quem serve. A arte de seguir servindo. Jesus é o nosso maior referencial. E ele se fez servo. Olha só, lavar pé de discípulos, lavar pé de pessoas. Sabe quem lavava os pés? Sabe quem lavava os pés? Era o servo no nível mais baixo. Quando alguém chegava em uma casa, quem vinha lavar os pés de quem chegava, era um costume, era o servo mais insignificante aos olhos do seu senhor e daqueles que estavam na casa. Não é qualquer servo. Existem servos que servem o vinho, existem servos que faz a refeição, existem servos que cuidam do quarto, da cama, existem servos que cuidam do jardim, mas existem servos, que é os servos dos servos, o mais insignificante, vai ser o lavador dos pés. Faz sentido para você? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se fez, mas vai começar o processo de inversão, de mudança. Vamos ver e vamos encerrar aqui. Observe o que vai acontecer. Vamos para Filipenses. Volte lá para Filipenses comigo, o capítulo 2. Olha esse texto. Nós vamos encerrar
com este texto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O versículo 9, 2:9, olha o que diz, Filipenses 2:9, está no 7, filho, manda para o 9, Filipenses 2:9 diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, atente para isso, pelo que Deus o exaltou o quê? Soberanamente. Pelo que Deus o exaltou o quê? Soberanamente. E lhe deu o quê? Um nome que está sobre todo o nome. Por que Jesus foi exaltado neste nível? Porque ele se fez servo de todos. Eu sei que nós temos na igreja pessoas que estão aprendendo a ler. No último batismo nós batizamos um senhor, falou: apóstolo, eu aprendi a ler agora, 70 e poucos anos, estou lendo a Bíblia, aprendi a ler a Bíblia. Mas nós temos pessoas da igreja que são doutores, têm pós-doutorado. Não importa o título, o que importa na igreja é a sua disposição para servir, e que haja em vós o mesmo sentimento. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus, o que? Se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O que Jesus teve que fazer para lavar os pés? Ele se dobrou, ele se humilhou. Sabe o que nos impede de servirmos ou caminharmos com alguém? É o nosso orgulho. O orgulho impede você de se aproximar de alguém. O orgulho impede você de receber de alguém. O orgulho. E o orgulho, algumas pessoas podem até confundir, dizer: olha, o rico é orgulhoso. Não, o pobre pode ser orgulhoso tanto quanto o rico, e o rico pode ser humilde tanto como o pobre você pode ser humilde. Não está nisso. Você entende? Não está nisso. O próximo: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que aconteceu com Jesus. Aquele que se dobrou, se ajoelhou para lavar os pés, agora vai ser o que? Exaltado soberanamente, e vai receber um nome que está sobre todo nome. Não tem nome mais poderoso, mas ele se humilhou a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo. Olha só, neste mundo, aqueles que são servidos, eles são os maiores. Quando você vai a um restaurante, alguém te serve, você está ali, alguém está te servindo. Não tem nada errado nisso, você ser servido. Jesus diz aqui neste mundo, os maiorais, as autoridades, eles são os maiores mesmo. Mas eu quero dizer para vocês, no reino de Deus é diferente. Maior é aquele que serve. A mais alta patente no reino está reservada para aquele que se dispõe a servir. E alguém pode dizer assim: apóstolo, eu sirvo a Deus, mas não sirvo aos homens. Se você não serve aos homens, você não serve a Deus. A Bíblia diz: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, e você não ama o próximo que você vê? Que história é essa que você diz: eu sirvo a Deus, mas você não serve o próximo? Você não serve a Deus. Quando Jesus ele fala: olha, eu estive preso e você não foi me ver, eu tive fome, eu tive sede. Percebe? Quando você faz algo para alguém, vem uma recompensa da parte de Deus. Quando você se dispõe a servir, e você me pergunta: apóstolo, como eu posso servir? Abra as portas da sua casa para servir pessoas.
Abra, ouse abrir. E você pode dizer assim: a minha casa está aberta para manifestar a glória de Deus, para alcançar o perdido. Mas a minha casa é a sua casa. Abra, se dispõe a ajudar, auxiliando. Talvez você diga assim: apóstolo, eu não sei ministrar ainda. Auxilie, fala para o seu líder: eu quero te auxiliar, o que for preciso, arrumando as cadeiras, recebendo as pessoas, dando as boas-vindas. Imagina, na célula precisa alguém para dar as boas-vindas, receber com alegria. Outro dia eu estava olhando para uma empresária da igreja e eu estava observando a forma que ela se relaciona com as pessoas. Sempre alegre, sabe? É impressionante, contagiante. Imagina, você tem uma empresa e você vende aquela cara amarrada e as pessoas entram ali e parece estar fazendo um favor para elas. Olha que coisa mais horrível do mundo. É verdade? Sabe o que a Bíblia diz? Que como nós devemos servir ao Senhor? Servir ao Senhor com alegria. Eu tenho visto na igreja, eu tenho observado pessoas que servem com alegria. É impressionante. Terminou a célula, já começa a preparação para outra célula. Começa a pensar coisas. É impressionante. Tudo o que as pessoas precisam é serem amadas. É serem amadas. Líderes, auxiliares, anfitriões, discípulos, amemos uns aos outros como Ele nos amou. E quem ama, serve. Vamos orar? Eu quero orar com você. Se coloque em pé. Eu quero orar por você. É uma manhã para refletirmos, para pensarmos. Você quer ser servido ou você quer servir? Você está interessado em uma herança ou você está interessado em um legado? Pense a respeito disso. A arte de seguir servindo. Você vai seguir a Jesus servindo. Fale com o seu líder. Se coloque à disposição. Toda ovelha precisa de um pastor. Escute o que eu vou dizer para você. A igreja não é um lugar para você frequentar. Não. Igreja é um lugar para você pertencer. Você recebe da essência, a vida da igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Ouçam, não existe vida fora do corpo. Existe? Membro amputado é membro morto. Tem gente desprezando a igreja, não entendeu, não compreendeu. E um dos melhores lugares para você servir é no corpo, é na casa, é a família. É onde você começa todas as coisas. Se você não está disposto a servir a sua família, você vai servir quem? Sirva na sua casa. Aqui é a sua casa. Lá na sua casa é a sua casa. Começa servindo aqui, começa a servir na sua casa. Aí nós vamos servir a cidade, servir a nação. Leva suas mãos aos céus. Pai Santo, te agradecemos, te bendizemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Deus, que esta manhã seja um marco profético e que sejamos marcados com a disposição de servirmos na tua casa, servirmos no teu reino. Que a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida. E para você que reconhece a unção que está neste lugar, receba agora desta unção. Que venha a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Que a palavra revelada esteja no teu coração. Que o óleo fresco seja derramado sobre a sua cabeça. Que a alegria do Senhor inunde todo o teu ser. Que o Senhor te faça prosperar na terra da aflição. Que a mão do Todo-Poderoso envolva a sua vida, a sua casa. Abençoamos, ó Deus, a nossa cidade, a nossa nação. Em o nome de Jesus, diga: eu recebo. Amém, amém e amém.